Bem, Inês Sousa Real. Espera aí, puto, agora não. Agora estamos aqui a ver outras coisas. Inês Sousa Real, muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Este fim de semana houve eleições na Madeira, o PAN perdeu o seu lugar na Assembleia Regional. Não tem receio de lhe acontecer o mesmo no Parlamento Nacional? Antes de mais, muito boa noite. O resultado que tivemos na Madeira não foi o resultado que nós desejávamos, mas sabemos que as causas e os valores que o PAN representa na Assembleia da República são precisamente as preocupações que a maioria dos portugueses também se revê e que quer ver representados no hemiciclo. Quando nós defendemos os direitos das mulheres, e ainda agora vimos esta peça sobre não só a vulnerabilidade e a pobreza extrema que afeta tantas mulheres no nosso país, nomeadamente no acesso à habitação, inclusive a mães com crianças menores que têm sido despejadas, são preocupações que tem sido o PAN a lutar dentro do Parlamento, ou até mesmo a causa animal, que sabemos que é uma causa que tantas vezes fica para trás por força de outros partidos, e quando pedimos a descida do IVA dos 23% para a saúde animal, são precisamente causas que a maioria dos lares em Portugal não só sentem, porque têm animais de companhia, como estamos diretamente a ir àquilo que são os custos de vida das pessoas. E por isso mesmo sabemos que estas preocupações, a par de outros desafios, como o desafio agora que o país enfrenta por conta desta instabilidade política provocada pelo Primeiro-Ministro, cuja conduta foi absolutamente irresponsável ao provocar estas eleições, e Luís Montenegro já assumiu... Isto vai ser uma linga-linga tão grande com a porra do caso do Montenegro, man. Estão sempre a fugir às propostas e àquilo que realmente interessa a discutir esta parvoíce, pá. Que cria estas eleições, é evidente que estamos a falar para uma maioria... Responsabilizamos a paternidade desta crise política de Luís Montenegro. Claro, vamos continuar. A par, evidentemente, também do próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem, de facto, dissolvido Parlamento atrás de Parlamento, e depois não nos podemos esquecer que também temos uma força política, como é o caso do Chega, que tem, de forma oportunista, aproveitado as emoções e a indignação das pessoas, que é normal que estejam chateadas. Nós devíamos estar, neste momento, a discutir os problemas de quem está lá em casa. Então vá, Inês, eu sou só o Zé Rodrigues Santos agora, dizia logo, então pronto, Inês, obrigado, vamos então discutir as propostas do PAN. Era isso que no acesso à habitação, no acesso à saúde, como também acabámos de ver, ou até mesmo a crise climática, que não desapareceu. Temos que mudar para o Chega, pois temos, então não temos, vamos já, a correr. Sabemos que as pessoas querem a estabilidade. E o PAN tem sido, e eu própria, na Assembleia da República, temos feito um trabalho que procura... Eu sabem que há uma coisa, que esta narrativa do temos que mudar para o Chega é uma coisa que eu já percebi que acontece mesmo, e que as pessoas são brainwashed com esta conversa do ei, toda a gente vota nos mesmos há não sei quantos, agora temos que mudar, é para o Chega. Isto é uma cena que foi alimentada durante estes últimos 5 anos, meu, que é para mim surreal. Pá, como é que vocês não têm espírito crítico para isso sequer ver o que é que o partido defende? Eu às vezes faço aqui perguntas à malta que vota no Chega sobre o que é que acha do partido e nem me sabem responder. Pá, é demais. E nem é só com eles, é com outros partidos também. Não fazem ideia. Não fazem a mesma ideia. É surreal. Destas preocupações e da estabilidade que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. Justamente sobre a crise climática, eu tenho uma pergunta a fazer-lhe. As chuvas dos últimos tempos não fazem esquecer a seca prolongada que tivemos, com as barragens muito baixas, e até houve um racionamento de água no Algarve, num contexto justamente destas alterações climáticas. Ora, foi recentemente anunciada a construção de 14 barragens, o que tem um impacto nos ecossistemas. Bem, boa pergunta. O PAN é um partido que se preocupa com a natureza. Como é que encara este investimento? Nós temos aqui uma grande dificuldade, que é... Ok, Tiago, então em que medidas do Chega que tu achas que vão ajudar a tu voltares a Portugal? Harmonizar a preocupação com a escassez de água, mas também depois com aquilo que é... Vamos fazer... Não pode? Claro que pode, Tomás. Pode à vontade. Agora eu quero é perceber porque é que gostam. É por isso que eu estou a perguntar ao Tiago. Tiago, que medidas é que o Chega apresenta que tu achas que vai fazer com que facilite o teu regresso a Portugal? Só para perceber. São de valores naturais. Este investimento pode ser um investimento que vai pôr em causa não só também os territórios, porque a expansão do próprio regadio tem os seus problemas do ponto de vista da avaliação do impacto ambiental, mas vemos com muita incompreensão
que depois sejam tomadas decisões, que é o voto contra da AD, em particular do PSD e do Partido CDS, quando na Assembleia propomos medidas para que dentro das próprias casas das pessoas se ajude a poupar a água e a termos mais qualidade do ponto de vista do acesso à água para quem vive em pobreza, não só energética, mas também hídrica, ou até mesmo o corte e o abate de árvores por todo o país, incluindo na cidade de Lisboa, agora com esta polémica. Não se opõe então à construção das barragens? Nós achamos que a construção das barragens deve estar sujeita à avaliação de impacto ambiental, até porque muitas das vezes isso implica uma perda de biodiversidade em todo o território que não se coaduna com aquilo que é uma visão de preservação da água. E quando há conflitualidade, o que é que pensa que deve prevalecer? Neste momento tem que ser feita, lá está, a avaliação de impacto ambiental, permitir-nos ir ver onde é que de facto podemos ter essa implementação, onde é que o uso do solo está a ser compatível com a preservação da água. E eu recordo que a última alteração à lei da água foi pela mão do PAN na Assembleia da República na passada legislatura. E foi precisamente quando nós propusemos e aprovámos que todas as atividades, sejam elas empresariais, agrícolas, tenham que estar sujeitas a esta avaliação ambiental, permite precisamente garantir que as pessoas têm aqui melhor qualidade de vida, porque vão ser afetadas as populações com o turismo, com a sua economia, e nós defendemos a transição para um modelo de economia verde, mas tem que ser um modelo que respeite efetivamente todos estes valores que às vezes são difíceis de harmonizar. Se o PAN regressar ao Parlamento, qual vai ser a sua principal prioridade? O PAN vai regressar ao Parlamento. Nós queremos que as pessoas de facto nos deem mais força. O Chega vai aumentar o salário e vai pôr Portugal em ordem, e eu não admito um imigrante ter mais direito do que um português. Ok? Então, mas espera, como é que eles... Pois, tu és um imigrante, não achas que tens direito? Eu não sei onde é que ele está imigrado. Mas não consideras que mereces os mesmos direitos do que as pessoas que vivem no país onde estás imigrado? Que direitos é que tens que abdicar? Achas que deves receber menos do que eles, Tiago, pelo trabalho que fazes? Só para perceber, por exemplo. Imagina que aí no país em que estás imigrado, eles decidiam que os imigrantes não podiam receber, tinham um teto máximo de salário, por exemplo. E tu tinhas um colega teu, que é uma pessoa que nasceu aí e que recebe o triplo do que tu... Pronto, imagina, em França. Imagina que eles na França decidiam que os portugueses imigrados só podiam receber até 1.200 euros. E os restantes, os franceses, tinham direito a receber muito mais. E não tenho mais direito do que um francês. Ok, mas também não queres ter menos, é isso? Tens de ter os mesmos direitos que os franceses. Certo? Não, vamos fazer a pergunta ao contrário. Mas eu quero perceber qual é que é a opinião dele em relação a isto. Achas que era justo, Tiago? Se isso acontecesse, só por mais representação. Eu tenho sido até aqui deputada única desde 2019, não temos um grupo parlamentar, e acreditando que as pessoas querem ver não só o regime, por exemplo, do crédito bonificado para os mais jovens aprovado, medidas que por força da irresponsabilidade de Luís Montenegro ficaram pelo caminho, como a licença parental dos 6 meses, que era uma iniciativa legislativa de cidadãos. Eu estou um bocado com o João nesta, malta, que é, vocês começarem a gozar com as pessoas só por causa da forma como elas escrevem, numa questão, nisto em particular, acho que não é fixe. Vamos tentar perceber o que é que o homem quer dizer. Aprovada, iremos também levar isso mesmo para volta novamente para o Parlamento. Ou a redução do IVA, como referi há pouco, para os serviços médico-veterinários e as vítimas de violência doméstica, que tem sido um flagelo na nossa sociedade e que nenhum governo tem feito o suficiente para mitigar este flagelo. Inês Sousa Real, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Obrigada também. Pronto. Sim, senhor. Pronto. Olha, nem acho que tenha sido uma má entrevista da Inês, honestamente. Acho que ela falou sobre a questão das barragens e da lei da água, que ela até inclusivamente defende. É aquilo que eu digo, eu acho que o PAN em termos de políticas sociais enquadra-se um bocado ali naquele pensamento da esquerda, da típica esquerda portuguesa. Mas eles até têm propostas interessantes no que toca ao panorama do ambiente e etc. Portanto, eu não acho que seja um partido que mereça desaparecer. Agora, também não acho que eles mereçam aumentar. Acho que está bem como está. Na minha opinião. Isso é uma prioridade? Não é uma prioridade, mas eles também não são não são um partido prioritário. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, como não é uma prioridade, acho bem que haja alguém que se preocupe com isso. E, portanto, que seja um partido pequeno. Pronto. Eles preocupam-se com isso e os outros podem discutir política.
Percebem o que eu quero dizer? É basicamente isso.